o Paulo César está apresentando um assunto muito importante, aonde algumas pessoas no passado, alguns ministérios, vamos dizer assim, uma pessoa, um ministério no passado. Hoje pode ser várias pessoas e vários ministérios. Porque esse caminho é um caminho que foi colocado lá no passado de exemplo, e agora nós estamos concluindo essas escrituras. Então, tudo que está nas escrituras precisa ser apresentado. Então, precisa falar a verdade a respeito da verdade. E essa verdade ela é muito importante, que agora Deus, que foi o Deus, constituiu Jesus, e Jesus constituiu os apóstolos. E fica esse assunto para apresentar para esses apóstolos hoje também. Então, esses apóstolos de hoje, que é os responsáveis pelo povo, existem vários tipos de apóstolos, nação, língua, povo, que vai entender quando Paulo César apresentar essas lives sobre um telão e traduzindo, junto com os apóstolos. Nós temos muitos apóstolos junto com Paulo César, junto com os bispos, tanto evangélicos como católicos, todos precisam entender a respeito desse caminho. Então, Paulo César está com um assunto muito importante. Aqui nós vamos mostrar um livro, que esse livro é justamente o que vai falar com essas pessoas que estão longe, porque o Paulo César está gravando um material para apresentar, e vamos apresentar. E pessoas que vão morar em outros países vão entender, vão ver. Então, se tivesse traduzindo, aquelas pessoas que estão longe iriam entender. Nós temos pessoas que estão participando da África, toda a África. Nós temos pessoas que estão participando do Oriente, todo o Oriente. Nós temos pessoas que estão participando da Índia, e pessoas que estão apresentando e participando do Sul, Argentina, Bolívia. Então, tem muitas pessoas que estão acompanhando Paulo César, que nós precisamos traduzir, que eles entendam essas palavras, e que nós vamos conseguir ter um resultado igual Deus teve no passado. Então, o assunto de Deus foi contra uma pessoa que quis constituir rei, quis constituir governo. E hoje nós pode ter alguns ministérios que eles vão falar assim: foi eu que edifiquei esse ministério. Eu é que sou o presidente do ministério, é eu é que mando. Eu vou fazer do meu jeito. E eles vão fazer do jeito dele, e ninguém vai mudar eles de ideia. Mas Deus vai mudar eles de ideia, Deus vai conduzir eles, porque eles vão encontrar o caminho do conhecimento. Eles vão ver o caminho, porque alguém vai mostrar o caminho, e para mostrar o caminho precisa saber. E se saber, com certeza vai mostrar o caminho, e por isso precisa ter destaque os nossos material que nós estamos apresentando, é muito importante, e precisa ter destaque para que as pessoas que estão longe entendam e vejam. As que estão perto aqui no nosso país também entendam. Então, Paulo César agradece todos aqueles que estão apresentando nos stories, são apóstolos, cantores, e que isso precisa ser apresentado e precisa ter fruto. Então, por isso que o Paulo César está pedindo, fica de rosa, a terra inteira fica de rosa. Então, Paulo César já apresentou que jeito que Deus reconhece nós, como que ele vê a população. Aí o Paulo César fala, apresenta de rosa.
e está apresentando. Então vai chegar um momento que o Paulo César vai pedir para nós apresentar de outra forma, porque ali Deus já preparou tudo. Deus sabe que o inimigo vai querer confundir o povo igual foi na saída do Egito. Tudo que Deus mandava o profeta fazer, tentava confundir o povo. Tudo que Deus mandava fazer, aparecia um e desfazia aquilo, e o povo ficava confundido, mas o povo daquela época era um povo sábio. Lá tinha profeta que preparou eles de verdade. Então, tudo que Deus quis, Deus teve um bom resultado. Então, agora nós precisamos produzir os nossos frutos. Mas esse fruto é o fruto dos lábios, que é os louvores. Então, tem muitos cantores que estão apresentando junto com o Paulo César nessa primeira série. O Paulo César agradece a alguns cantores que deu autorização para o Paulo César apresentar os seus louvores, os seus hinos, e muitos cantores também de melodia que deu autorização para o Paulo César apresentar. Teve alguns que não entendeu e não deu autorização e não aceitou, e o Paulo César pede desculpa que vocês ficou fora do plano de edificação de Deus. Os que estão dentro permanecem obedecendo as Escrituras, fica de rosa. Porque esse período e esse jeito de apresentar de rosa, nós vamos mudar a estratégia. Então Deus vai mudar a estratégia agora. Que jeito que as pessoas vão apresentar agora, de outra forma, e vai ficar muito importante que a terra está entendendo. Então, se tiver alguns apóstolos que vão tentar entender isso melhor e vai ajudar o Paulo César, tentar que muitos entendam. Porque o povo quer entender. Eles estão em busca de algo importante para eles dar atenção. E o Paulo César está mostrando, está tentando fazer o melhor. E às vezes até pede ajuda para que nós preparamos um local que seja feito do jeito de Deus, porque todos vão ver, e ali tem um resultado. E esse resultado vai ter um fruto. E vocês vão entender que fruto é esse que agrada a Deus. Então, isso é muito importante, que o Paulo César está preparando algo, mas isso ele já apresenta, já tem mais de 2 anos. E agora nós precisamos chamar mais atenção para o povo ver. Então, porque está acontecendo algo e o povo precisa saber a verdade. Então a verdade está sendo mostrada, mas muitas das vezes não está tendo destaque. E precisa ter destaque. Então isso é muito importante, esse livro que o Paulo César vai apresentar, ele é muito importante, que vai falar sobre o fruto dos lábios. E mostrando para vocês, já falando que esse fruto dos lábios é os louvores. Então Paulo César tem vários louvores para cantar, nós vamos preparar para cantar. São um louvor muito forte, inspirado, uma inspiração muito forte. Então é muito importante que o fruto dos lábios precisa entender que fruto é esse. Então é muito importante que a terra está florida e ela precisa produzir os seus frutos. Então a próxima ação que nós vamos conduzir o povo, e o povo vai entender, o Paulo César agradece todos os ministérios que estão apresentando de rosa, todos os apresentadores de televisões, jornais, tanto de rádio como de televisões, e pede que os Estados Unidos apresentem de rosa também, porque o assunto dessa live que o Paulo César está fazendo é um assunto de Jesus, mas esse assunto está conversando com
América do Norte, Ásia, e conversando com África, e conversando com o Sul. Então esse assunto é muito importante. E agora, esse assunto indo para países distantes, o livro de Isaías 57, 19. O livro de Isaías 57, 19. Eu crio o fruto dos lábios. Isso é Deus. Deus cria, Deus criou o fruto dos lábios. A paz. A paz. Então, Paulo César está pedindo ajuda aos ministérios, então tem muitos ministérios, e o Paulo César está falando que teve uma pessoa que quis constituir reis, quis constituir governo, e Deus não agradou. Mas Deus destruiu aquele povo, mas dentro daquele povo Deus teve misericórdia e poupou alguns dos filhos daquele povo. Então Deus destruiu tudo aquilo, mas teve algumas pessoas ali que Deus teve misericórdia e não fez nada. Então, dessa forma agora, se tiver alguém que estiver querendo desagradar a Deus, querendo ser um que vai repetir aquilo que fizeram no passado que Deus não agradou, vai ter alguns que Deus vai ter misericórdia. Então, esse assunto é muito importante, que o livro de Isaías 57, 19, fala que ele criou o fruto dos lábios. E a paz. E a paz? Foi ele que criou. E mostrando isso para os que estão longe, possam entender e ver que Deus criou o fruto dos lábios, que é o louvor, e também a paz. E agora é para mostrar isso para os que estão longe e para os que estão perto. E é para dizer o Senhor, e eu os sararei. Então, a outra vez, aconteceu algo muito triste naquela região. Uma pessoa quis constituir rei, quis constituir um governo e quis constituir ministério para ser o responsável pelo ministério e não dá importância para os padrões que Deus quer que está no livro, porque que nós temos alguns pedidos. Ele diz que não é para adorar certa coisa, que não é para estar de certo jeito. Então, por isso, nós estamos apresentando um tipo de corpo, e é muito importante que está tendo um grande resultado, a terra está florida, e logo nós vamos produzir o fruto. Então, são fruto agradável ao Senhor. E é para mostrar para os que estão longe, para ter um destaque, para dar destaque. Então, Paulo César está apresentando que nós precisamos de telões, que nós precisamos de tradutor, nós precisamos de professor, nós precisamos de apóstolo, de bispo, de pessoas que realmente vai mostrar o caminho para o povo